Olá, boa noite para você. Hoje, quinta-feira, dia 15 de abril. Você, durante essa pandemia, já deve ter pensado em adquirir um imóvel. Eu penso que sim, ou mudar de casa. Aliás, esse é o sonho para muita gente. Hoje a gente vai fazer uma live para falar sobre isso, sobre a compra e venda de imóveis, a procura por imóveis. Será que aumentou? O nosso especialista que já está chegando aqui para conversar com a gente sobre esse assunto vai dar esses detalhes. O que mudou? Será que tem alguma facilidade no financiamento, na aquisição de imóveis? Será que as condições melhoraram? E para você que é empresário, que quer adquirir um ponto comercial ou mesmo alugar um ponto comercial, será que durante essa pandemia você repensou a localidade do seu ponto comercial com a possibilidade de entregas, de delivery? Será que você cogitou a mudança de endereço para uma localidade mais fácil? Esses são os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje nessa live a partir de agora. Eu convido vocês a continuarem com a gente. O nosso especialista Daniel Rodrigues já está chegando para conversar sobre esse assunto e falar sobre a procura por imóveis e também compra e venda, né? Será que as condições melhoraram, sim ou não? Boa noite, Daniel Rodrigues, que está chegando aqui. A gente, corretor de imóveis, para falar sobre esse assunto. Nós vamos só aguardar a conexão dele começar. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Satisfação. É um prazer enorme conversar com você e falar desse tema, né, que é interessante para muitas pessoas, né, que é adquirir um imóvel, né, seja comprar ou alugar também. E nós vamos começar falando com você sobre essa questão da pandemia. Se ela influenciou o mercado financeiro, a compra e venda de imóveis. Você acha que houve um aumento da procura por imóveis nesse período? Com certeza, Júlio. Precisa a gente fazer uma retrospectiva, né? Eu vou pegar aí o primeiro período de 2020, né? Que foi quando a gente teve, né, esse alarme da pandemia. Pelo menos no primeiro momento, a gente não teve, né, o mercado ele sofreu, né, um certo abalo, né, com essa notícia. As pessoas elas estavam preocupadas com outras coisas, né, com o álcool em gel, com os alimentos. Então isso fez com que as pessoas elas abandonassem aquela jornada que elas estavam, né, naquele processo de aquisição do imóvel. Já estava previsto para 2020 que seria um mercado mais aquecido. E como eu disse, né, nesse primeiro momento a gente teve esse banho de água fria. No entanto, as coisas elas transformaram, né, completamente. 2020 foi um ano de alta no mercado imobiliário e tudo isso a gente teve graças a alguns responsáveis, né? Um deles a gente tem o recorde, né, da taxa Selic. A gente teve uma redução aí que chegou a 2%, foi um recorde, né? E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa redução, em 2016 a gente tinha uma taxa por volta de 16%. Então, assim, isso influenciou bastante essa disponibilização, né, de uma taxa de juros menor no financiamento. A gente também teve um valor expressivo na questão do dólar. Né, o dólar, ele hoje ainda, né, ele está com um valor alto. Isso também influenciou, principalmente aqui em Valadares, né? Valadares está acostumada a exportar, né, a população, então isso afetou bastante porque essa conversão de dólar em real, ela assim foi, né, bem considerável, né, a questão do dólar aqui para as pessoas fazerem o investimento. Ô Daniel, eu já vou entrar nessa questão do dólar também, porque é uma situação meio particular aqui de Governador Valadares, né? Essa influência do dólar, eu acho que ela é maior por aqui, na compra de imóveis. Mas o mercado de compra e venda tinha sido afetado nos últimos 2 anos, né? Eu percebo, assim, uma queda, até mesmo nos valores dos imóveis que tiveram um acréscimo também. Houve alguma melhora nas condições da aquisição neste ano de 2020? Então, no financiamento específico, a gente conseguiu, né, o mercado ele teve que reagir perante a pandemia. E a forma de reagir foi reduzindo os juros e também oferecendo mais produtos, né,
para que as pessoas né, tenham mais opções para, né, poder se enquadrar naquele financiamento, né, dando mais opções para fazer da melhor forma. Outra questão também foi algumas facilidades, né, algumas condições diferentes do que a gente não viu, igual, por exemplo, nós temos aí no mercado uma carência de 6 meses nos contratos, né? Isso aí é um ponto assim, bem relevante também. A gente pôde ver, né, condições melhores, até porque a taxa ela menor também, ela influencia no valor de crédito, influencia no valor da parcela. Então, com certeza, isso influenciou na questão do financiamento, na questão da facilidade, né? Nós tínhamos aqueles programas, né, de financiamento, principalmente para famílias de baixa renda. Esses programas, eles continuam, né? Só que no nível menor. Sim, então, continuam, para falar a verdade, na questão, nesse setor econômico, ele não teve mudança, né, na questão dos juros, na questão das condições, e ainda assim, né, foi um setor que se desenvolveu e se desenvolve muito bem, até porque a gente tem um déficit habitacional aqui no Brasil. Então, assim, ele não foi um setor que foi diretamente afetado, né, com essa questão dos benefícios, foi mais o setor de outra modalidade, né, que teve mais esses ajustes aí que ajudaram bastante. Agora, a nossa situação aqui do dólar, né, o dólar subiu bastante, né? Como você acha que, a nível governador Valadares, isso influencia a decisão de compra ou não de imóveis, tanto residenciais quanto para aquelas pessoas que também visam investir de repente? Sim. A pessoa, né, que ela decide, né, ter essa vida no exterior, ela, né, a maioria delas, pelo menos, elas traçam objetivos, né? A pessoa, ela sai daqui, ela vai talvez com um determinado tempo já estipulado, para poder ter um reforço aí no poder econômico, né, para poder retornar um dia para a cidade. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que estão fora do Brasil, aqui de Valadares, né, sendo mais específico, que está, né, fora do Brasil e está lá fazendo as reservas, está lá fazendo os aportes aqui nos investimentos, e com a alta do dólar, né, e nessa oportunidade, nesse boom do mercado, né, com vários empreendimentos, com vários lançamentos, várias oportunidades, né, no mercado, isso influenciou as pessoas que estão lá, e até porque elas têm, né, a maioria delas tem o interesse de voltar, né, e esse seria um momento bacana, né, para ela converter o que ela já tem guardado lá, o que ela está ganhando, né, para converter aqui e valer mais em reais. É uma oportunidade também de investimento da pessoa, ela adquirir para investir mesmo e ter um retorno nesse investimento. Às vezes, ao invés de comprar um apartamento, comprar 2, né? Um pode ser para ela morar, o outro pode colocar para alugar, né? Porque aqui tem muito disso, né? O mercado de aluguel é muito forte em Governador Valadares. Sim, sim. Com certeza. A gente tem diversos perfis. Na verdade, Valadares ele é bem equilibrado, né, na questão da procura de imóveis. A gente pode perceber assim, pessoas que têm interesse de fazer esse investimento, de acumular imóveis, né, para aluguel. A gente tem gente que quer, né, investir em terrenos, quer investir em um imóvel em determinada localização, que está com um vetor de crescimento, né? Então, a gente tem perfis diferentes, sabe? Mas com certeza, né, as pessoas elas investem no interesse de ganhar, né? Seja com aluguel, no comercial, no residencial, ou no próprio investimento, né? Se tiver o trabalho de um profissional acompanhando, né? E enxergar ali aquela possibilidade de ganho, as pessoas elas pensam sim nesse ganho, nesse investimento. Agora, levando um pouquinho para o lado do comércio, né, e também das empresas, quem tem comércio sabe que quanto mais centralizado, né, o imóvel for, melhor o comércio dele, né? Só que nós tivemos aí durante a pandemia esse baque, né, de restrições ao comércio, muitos comércios ficaram fechados e muitos comerciantes, né, para não baixarem as contas ou não encerrarem as atividades, eles repensaram a forma como vinham abrindo seus estabelecimentos ou mesmo mudar de local. Você percebeu isso aqui no Governador Valadares? Houve esse aumento de pessoas que, de repente,
quiseram sair do centro e ir para um bairro onde o aluguel ou o valor do imóvel seja mais em conta para manter as suas atividades? Então, é possível perceber, sim, Júlio, uma tendência do comércio diminuindo, né? Esse período de pandemia, ele, né, falar também não só do comércio, né, mas do residencial também, né, o que trouxe uma nova tendência para a gente. Né? O comércio, nesse tempo todo, a gente está, né, passando aí de um ano, né, de pandemia, com abre e fecha de comércio, isso influenciou diretamente no comportamento. Né, surge, na verdade, cresce, né, a tendência do home office, por exemplo, né, uma coisa que era menos praticada, né, e agora, né, praticada por, né, muitas empresas quase que obrigatoriamente, né. Então, com as portas fechadas, né, e com um grande espaço, tem o tipo de comércio, né, tem o tipo de empresa que tem como abrir mão daquilo, né, e pode ser que seja uma tendência que perdure. Diminuir os espaços, a questão da localização, essa questão de ser muito grande não seja tão mais necessário, sabe? Agora, se me permite falar sobre a questão residencial também, trouxe fortes alterações na tendência das pessoas em adquirir o imóvel. Por exemplo, a gente pode ver clientes no dia a dia procurando por mais espaço, procurando por mais cômodos, né? Um espaço para um home office, um espaço que tenha mais contato com a natureza, que seja mais ventilado. Né? A gente tem essa necessidade de um imóvel residencial maior, afinal a gente está passando a maior parte do tempo nele, né? E antes a gente, né, na maioria das vezes, né, as pessoas têm um imóvel ali para poder fazer as refeições diárias, ou só mesmo, né, para chegar a dormir no outro dia, já voltar à correria, né? Agora a gente tem isso diferente, a gente ficando mais dentro de casa, né, surge a necessidade de um imóvel maior, um imóvel que vai atender todas essas necessidades, né, atuais. E proporcionar mais conforto também, né, para as pessoas. Eu sou prova disso, né? Não que eu fosse uma pessoa que saísse muito de casa, mas nos momentos que a gente tem que ficar mais em casa, quando a gente poderia, de repente, fazer uma caminhada, praticar uma atividade física, né? Como isso foi ficando cada vez mais restrito, então a falta de um imóvel mais amplo, né, fez com que as pessoas procurassem também, eu acredito. Foi meu caso, né, nessa pandemia, eu tomei a decisão, acho que a decisão de ficar em casa me ajudou um pouco a tomar essa decisão, por isso que as pessoas também pensam dessa forma, né? Sim, com certeza. Afetou demais. E a gente tem bastante clientes procurando por mais espaço, sabe? Está sendo assim, uma forte tendência e, né, pretende continuar. Daniel, agora a gente está falando de procura, né, de imóveis, de mudança também, né? Mas, governador Valadares, como que está sendo a estrutura da cidade quanto ao mercado de construção? Está tendo oferta para essa procura toda? Então, bem, a gente está no momento, o mercado imobiliário, na verdade, ele é cíclico, sabe? Ele passa por vários momentos. A gente está numa fase de expansão, então, naturalmente, a gente está vendo bastante lançamentos, né? Bastante opções no mercado, isso é fácil de ver, né? Basta você entrar em qualquer parte ali, você vê um anúncio, você entra em algum lugar, você vê várias opções de imóveis. Eu acredito que a gente tem um mercado equilibrado, tá, ainda. Isso até acontece quase que naturalmente, né? Se alguma coisa ali força da oferta e a procura, né? Se fica alguma coisa ali muito diferente, naturalmente os empreendimentos, os lançamentos, eles se enxugam e o mercado ele vai seguindo esse ciclo. A questão da procura aqui, o mercado é bem aquecido, né, em Governador Valadares. Mas nós temos bairros que, por exemplo, correm risco de ter enchente. O ano passado mesmo a gente vivenciou isso aí, né? Então, na hora de financiar ou de adquirir um imóvel, ou mesmo de alugar, né, a preocupação, essa deve ser uma preocupação para o comprador, avaliar bem o bairro onde ele está comprando, para não ter esse risco de depois ter algum problema.
e como que os agentes financeiros, né, eles veem essa questão dos imóveis que estão localizados em área de risco, por exemplo. Sim. Então, Júlio, quanto à visão dos agentes financeiros, né, quanto a esses tipos de imóveis, é necessário ressaltar que eles não financiam imóveis dessa região, porque eles veem um risco ali para aquele bem em garantia deles, né? Então, aqui em Valadares, a gente tem um mapa, né, de uma área de inundação, até de imóveis que, na prática, a gente vê, né, que não vai enchente, fica numa parte alta, mas essas regiões elas acabam sendo afetadas nesse fluxo, né, de compra e venda por não financiar. Hoje a gente tem um mercado que a maioria das aquisições, né, esse fluxo ele é por meio de financiamento. Então essas áreas elas ficam sim afetadas, e eu acredito que ainda mais importante a pessoa que está fazendo essa aquisição à vista, né, está fazendo a aquisição com outros tipos de recursos, pensar nisso, porque nessa venda, né, na posterior venda, ela pode ter uma dificuldade maior. E você acha que isso influencia diretamente na questão dos tributos que a pessoa vai pagar? Então, a prefeitura, ela tem, né, ela tem ali a tabela dela, né, para cada tipo de imóvel, para a região. Então, acredito que sim, Júlio, eu não vou saber te afirmar perfeitamente, porque isso é tudo tabelado, né, isso são, né, os tributos ali específicos de cada região, né, dessas condições, então, acredito que sim, afeta sim. Agora, um dos motivos, né, que às vezes desanima a pessoa na aquisição do imóvel é justamente os tributos, né? Para, assim, basicamente, quando a pessoa pensar em financiar ou adquirir um imóvel, né, o que ela deve ter em mente, além do valor do imóvel? O que mais vai pesar no bolso dela na hora de fazer essa aquisição de imóvel? Quais são os principais tributos ali que ela vai ter que lançar mão? Sim, então, dependendo da modalidade, né, que a pessoa, igual a gente tem algumas exceções na modalidade do programa Casa Verde e Amarela, né, que hoje que é o antigo Minha Casa Minha Vida. A gente tem algumas vantagens, né, nessa modalidade, a pessoa precisa se enquadrar nisso, mas, por exemplo, ela pode ter isenção de TBI, ela pode ter desconto no cartório, isso reduz bastante esses custos, né, de tributos. Agora, no geral, a gente precisa se atentar, né? Não é só aquele custo do financiamento, da aquisição, é preciso observar os custos que você vai ter em caso de financiamento, as taxas administrativas, de avaliação, de contrato, é preciso analisar o imposto, né, da prefeitura, o ITBI, é preciso analisar o que você vai ter de gasto no cartório de registro, ou no caso, se não for financiamento, o cartório de notas com escritura. Então, tudo isso é preciso, né, ter em consideração antes de partir, né, para esse momento da aquisição. Isso aí também, né, um profissional, ele é responsável por isso e vai acompanhar, né, todos esses passos aí para esclarecer da melhor forma possível. Você, como corretor, né, você, quando inicia, por exemplo, um processo de compra de imóvel, né, além da divulgação do imóvel, tem que estar trabalhando essa questão também junto ao comprador, né? Como Sim, que é esse com passo a certeza. passo ali para a pessoa, às vezes, né, ela ter essa assessoria, de certa forma, para Sim, não... com certeza. Então, a forma que eu trabalho é receber meus clientes, né, entender primeiro qual é essa necessidade nele, né? É identificar ali o perfil, qual que é essa necessidade, e a gente vê as formas para poder fazer isso, né? A gente vai traçando um caminho, por exemplo, financiado, vai ser à vista. Ah, você tem preferência por região? O que te atende? É mais quartos? É uma área externa maior? É uma localização? Então, a gente vai traçando esse perfil do cliente e vai acompanhando durante uma jornada. Hoje, a minha forma de trabalho, eu assessoro isso desde o início, né, desde esse primeiro contato que a pessoa, às vezes, nunca teve, né, com o mercado imobiliário, tem muitas dúvidas, então eu assessoro desde esse ponto até o final, que é o registro do imóvel, né? Então, toda essa parte burocrática também, de prefeitura, de cartório, de banco, tudo isso eu estou assessorando, tudo isso eu acompanho o meu cliente até o final. Daniel, eu imagino quando a pessoa procura um imóvel, né, ela procura sempre por uma casa, né? Eu acho que é mais aconchegante, o espaço é maior.
mas nem sempre, por exemplo, a localização vai atender nela, né? Sim. Ocorre muito da pessoa comprar um imóvel e daí a pouco tempo ela já não gostar mais daquele imóvel. Quando que o imóvel é considerado um imóvel novo, um imóvel velho, e como que fica se a pessoa, por exemplo, fizer um financiamento e depois acabar desistindo desse imóvel, quiser repassar ele, por exemplo? Sim. A pessoa, nesse caso aí de passar esse financiamento, é até um dado, tá? As pessoas, elas normalmente não vão até o final do financiamento, então é meio que um tabu falar, eu vou ficar o resto da vida, eu imóvel o resto da vida. Isso não acontece. A maioria das pessoas se encerram o financiamento por volta de 15 anos, tá? 15 anos de financiamento. Ou ela passa para frente esse financiamento, ou vai progredindo, né? Vai melhorando de vida, né? A condição financeira e acaba extinguindo esse financiamento também, quitando ele. Então, o dado é esse, sabe? A maioria das pessoas elas encerram o financiamento até antes do que é previsto. Então, essa pessoa ela tem a liberdade depois, né? Ela tem um patrimônio, ela tem uma parte ali, né? Do que ela já pagou, no caso, se ela for passar para frente, para ela poder reinvestir, né? Para ela um dia chegar no imóvel, que é o ideal. Acontece muito, inclusive, da gente receber o cliente e a gente tem que meio que mostrar a realidade, sabe? Porque às vezes é incompatível naquele momento, mas também aquela aquisição ela é importante para a pessoa naquele momento. Para lá na frente, igual eu estou falando, em 8, 10 anos, a pessoa ela conseguir ter uma segunda moradia, né, melhor do que aquela primeira. Então, é interessante observar isso também. Talvez o primeiro imóvel não vai ser aquele dos sonhos, né? Mas é importante enxergar como uma escada, sabe? Isso aí, é importante, né, avaliar, porque para muitas pessoas pode ser definitivo, né? Às vezes ela tem uma família, mas aí ocorre uma separação, por exemplo, algo imprevisto, né? Uma mudança de cidade em questões de trabalho, e ela tem que reivindicar aquele imóvel, né? Então, é que ela pense realmente. Agora, a questão do imóvel novo para o imóvel usado, né? Vamos dizer assim. Como fica isso na hora de se avaliar o imóvel? Para dizer que esse imóvel é 100% novo. Porque as pessoas, às vezes, veem lá um apartamento recém-inaugurado e falam, afirmam, né? Aquele imóvel é novo. Mas será que é mesmo? Sim. Então, a gente tem que separar em duas partes, né? O que é considerado imóvel novo, por exemplo, para os agentes financeiros, que vai ser o imóvel nunca habitado, né? Não teve movimentação na documentação, no registro, nem nada. E separado o que é novo numa avaliação imobiliária, por exemplo. A gente tem que analisar também o estado de conservação, isso conta muito, né? Para poder dar essa idade aparente do imóvel para decidir se ele é novo, né? Claro que a idade de construção dela é o fator principal, mas o imóvel com 6 anos de construção, ele é considerado novo, né? Para uma avaliação. Então, assim, esse parâmetro, ele é relativo, sabe? É um parâmetro de avaliação relativo. A gente pode ter um imóvel de 10 anos de construção, mas extremamente deteriorado. Então, esse novo e usado, esse estado de conservação, ele pode variar. Mas, para o agente financeiro, a gente falando novo, é aquele imóvel que foi construído, nunca foi habitado, não tem movimentação na matrícula dele, de propriedade. Existe algum impedimento quando a pessoa vai adquirir um imóvel que ela possa, de repente, evitar um erro, por exemplo, no financiamento, ter algum cuidado que ela deve ter antes de passar uma proposta para o agente financeiro? Para o agente financeiro? Sim, é preciso ver se esse imóvel está em condições para isso, né? Até um trabalho que é nosso, de checar toda a parte de documentação desse imóvel, ver se ele está livre de qualquer ônus, né? De qualquer embaraço na justiça, de qualquer, por exemplo, pode estar em processo de divórcio, pode estar no processo de herança, né? De divisão de bens, então é necessário observar tudo isso antes de negociar, antes de ter esse desgaste, né? Para poder passar para o agente financeiro, que é praticamente lá a fase final, né? De toda essa jornada. Então, é importante, sim, olhar isso, né? E até uma função que é nossa, para poder avaliar todas essas questões para o nosso cliente.
Hoje, como que fica essa questão do contrato de compra e venda, né? Sendo o imóvel financiado ou não? Qual que é a importância desse documento? Esse documento ainda tem valor fora do cartório? É só registrado no cartório mesmo para ter validade? Então, o contrato particular, esse contrato particular de compra e venda, ele tem a validade dele, mas não ela oficializada, né? Por exemplo, num processo de compra, num processo de financiamento, quando a gente está negociando esse imóvel, tem todo um processo antes de chegar e concluir, né? Que seria o contrato oficial lá com o banco, né? Ou a escritura, se for, né, por outro meio. Mas esse contrato particular, ele serve para poder assegurar as partes ali do negócio que foi realizado, né? Afinal, uma parte ela está desejando, né, a venda do imóvel, a outra já está sonhando, né, em estar morando, né, em estar habitando ali aquele imóvel. Então, para essa expectativa ela não ser quebrada e para não ter nenhuma divergência depois, a gente precisa formalizar isso, né? A gente precisa entregar escrito. Mas só tem, né, a validade, né, o reconhecimento para o governo, né, para tudo oficial, a matrícula registrada, né? Tem que estar registrado ali aquele processo. Tem até o pessoal diz, né, que só é dono quem registra, né? Então, é isso. O contrato particular ele serve para assegurar o processo até o registro. Seria uma promessa, então, de compra e venda, né? Exatamente. O instrumento é isso, promessa de compra e venda. Pode ocorrer da pessoa, às vezes, por um motivo ou outro, desistir, né? Até que esse contrato não esteja, se ele estiver registrado, resguarda, né? Comprador e vendedor, correto? Sim, sim. Se tiver um contrato já realizado, já assinado, a gente consegue resguardar. É aquela expectativa que as partes estão tendo, né? Então, assinou o contrato, ele está todo no processo. Agora, depois de registrado, a gente, né, já tem isso mais do que garantido, né? Está oficializado ali. Ô, Daniel, para a gente encerrar aqui, a gente está quase encerrando esse bate-papo interessante aqui, porque quanto mais vídeos a gente vai tirando, é melhor, né? Sim, bacana. Imóvel aí, sabe, tirar essas dúvidas, então um bate-papo muito bacana. A questão da burocracia, né, que se falava tanto no registro de imóveis, você acha que hoje diminuiu, está mais fácil registrar os imóveis? Ou isso depende de cada prefeitura, de cada região ainda? Então, Júlio, eu tenho propriedade para falar aqui dentro de Valadares, né? A gente vê algumas situações, eu acredito que isso está longe também de encerrar, da pessoa, ela nem tem o conhecimento de que ela precisa registrar aquele imóvel. Então, a gente tem gente que adquiriu há muito tempo, não fez o registro devido daquele imóvel, por falta de um suporte, por falta de uma assessoria, na frente pode encontrar alguns problemas. A gente tem outra situação também de pessoas que tentam fugir, né, de uma carga tributária, né, e isso acaba virando uma bola de neve, né, e depois fica de forma assim, viável de se resolver, sabe? Então, assim, esses são problemas que eu acredito que eles continuarão tendo ainda, sabe? Mas, no geral, desde que a pessoa esteja bem acompanhada durante esse processo, ela não vai ter nenhuma dificuldade nesse registro, não. Esse registro é muito importante quando ela for desfazer desse imóvel também, né? Sim, com certeza. Com certeza. O proprietário, para ter direito real daquele imóvel, tem que estar registrado, né? Como é que ela vai passar essa venda, né? Depois, né? Então, ela tem que ser proprietária real, né? Tem que estar na matrícula. Recentemente, nós tivemos uma lei aqui do governador Valadares, né? Que permitiu o registro, né, de mais relógios de água, por exemplo, num condomínio, né? Um imóvel em condomínio. Isso ainda é muito comum aqui, as pessoas morarem, de repente, no mesmo terreno e ter ali o mesmo registro de água, e depois ela pode enfrentar problemas futuramente? Então, é muito comum, é muito comum. Mas, assim, é previsto essa divisão de água,
naturalmente, né? Hoje a gente vai mais do próprio empreendimento, né? Em dar todo, né, na fase da construção, de dar todo esse suporte para a pessoa optar, né, em ter o registro dela individual ou, né, ser aquela água coletiva, né? Pelo menos dos atuais, isso é mais uma questão na hora da obra mesmo, sabe? É o que tem sido feito, né? Esse registro, essa opção, né, do registro individual. A pessoa vai lá, instala o registro dela, ela vai ter a contabilização dela individual. Daniel, nós estamos quase encerrando aqui o nosso bate-papo, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que têm interesse aí de financiar ou adquirir um imóvel à vista ou a prazo, de repente. Às vezes ela está com 50% do valor, faltando pouco, né, para concluir, realizar esse sonho dela, e falta tomada de decisão. É importante ela saber que, além do valor do imóvel, ela tem os tributos também, né, que ela vai ter que pagar. Então, para ela saber equilibrar esses valores, né, para não ter uma surpresa. Deixa uma dica para a gente bacana aí, para a pessoa que está interessada em adquirir um imóvel, mas que está precisando, de repente, de uma ajuda aí para tomar essa decisão. Sim. Então, eu me coloco à disposição para poder responder qualquer dúvida, para poder ajudar nesse processo, tá? Então, eu me coloco à disposição para isso. E é interessante, né, para a gente conseguir as coisas, a gente tem que dar um passo. A gente tem que dar um passo, e conhecimento ele é importante. Então, por isso que eu me coloco à disposição para ajudar nisso, né? Meu objetivo é fazer com que as pessoas elas realizem esse sonho. Eu fico satisfeito em realizar esse sonho e ver isso acontecendo na vida das pessoas. Então, conhecimento é importante, né? É interessante analisar se esse é o momento economicamente, ver se como está emprego, como está futuro, se tem previsão, igual você falou, se tem previsão de mudar de cidade, como é que está o relacionamento, né? Se caso for comprar ali com mais uma pessoa, né? Tomando essa decisão, inclusive esse é o melhor momento. Então, gente, eu me coloco à disposição. Precisar, né, de qualquer informação aí quanto ao mercado imobiliário, alguma dúvida durante essa jornada, durante esse trajeto, eu estou à disposição. Só me chamar aí no direct, tem meu WhatsApp lá e, né, pode contar comigo. Daniel, lembrando que essa live vai ficar disponível no nosso IGTV, né, no Instagram, e também no nosso canal do YouTube e no canal Super News Vídeos. Algo que eu não mencionei aqui na live, que você gostaria de destacar, algum tópico importante nesse assunto? Bem, não, acredito que de mente assim não vem nada não, gente, né? Falou sobre bastante coisa. Acho que a gente, né, teve bastante desenvolvimento aí. De mente assim não vem nada não. Agora uma pergunta específica para você, né? Como corretor, às vezes a pessoa olha 10 imóveis antes de escolher um, né? Isso é muito comum. Quais são, hoje em dia, o que a pessoa pode ter? Às vezes ela quer olhar o imóvel, mas está sem tempo. A possibilidade, às vezes, das redes sociais estão ajudando a pesquisar mesmo imóveis? Então, Júlio, assim, a rede social ela ajuda, mas não há nada melhor do que visitar o imóvel e enxergar com os próprios olhos, tá? A gente vê muita situação da pessoa, ela vê o imóvel virtualmente e quando ela chega nele, ela tem né, tem uma expectativa quebrada, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Ela pode achar que é pequeno na foto, mas vê que é grande, né, pessoalmente. Então, a pessoa ela precisa visitar o imóvel. E acontece, é normal, né, de visitar 10 imóveis, de visitar vários imóveis. Mas eu também tento filtrar isso, sabe? Eu tento mostrar o imóvel que ele é ideal para o perfil ideal. Então, eu tento fazer esse filtro antes, para poder apresentar. E quanto mais a gente vai apresentando, mais vai aguçando, sabe? Vai aguçando ali, entendendo o que o cliente gosta. Então, visitar vários imóveis é normal e, né, faz parte do trabalho, a gente está à disposição para isso mesmo. Daniel, eu te agradeço demais a participação na nossa live, né? Nessa quinta-feira, fim de semana chegando. E estamos aí vencendo mais uma semana. Se alguém quiser fazer um contato com você de repente, para tirar alguma dúvida, você tem algum canal que você poderia passar, algum site, algum e-mail?
ou mesmo telefone e Instagram? Meu telefone, WhatsApp, DDD 33 99164 4658. Tem um link no meu perfil do Instagram também, daniel.rod, tá? Então, né, esses canais aí. Acredito que o e-mail é menos utilizado, mas também é dan.santosr@hotmail.com, tá? Mas preferencialmente o WhatsApp, né, fica mais fácil, ou pelo Instagram. E, Júlio, muito obrigado. Eu agradeço, tá, pelo convite, tá? Satisfação total estar aqui, né, e ter batido esse papo. Obrigada a você e obrigada a todo mundo que participou aí com a gente. Espero, né, ter ajudado as pessoas, de repente, a tomar uma decisão aí na compra do imóvel, no à vista, financiado, ou mesmo mudar, né, de imóvel nesse momento. Sim. Muito obrigada, então, Daniel, a você que nos acompanhou. Uma boa noite. Amanhã, eu volto bem cedinho no Notícias em Destaque, trazendo os desdobramentos da onda roxa, né, que continua em grande parte aqui do leste, nordeste, partes de Minas Gerais também. Algumas regiões avançaram para a onda vermelha, né, que era mais crítica, agora a onda roxa é mais crítica. O que isso muda? Tem novas restrições para algumas regiões. Amanhã, bem cedinho, a partir das 8h20, a gente se encontra aqui no canal Super News, no Instagram e no YouTube. Até lá, uma boa noite para você, né? E a gente se vê amanhã. Tchau para você.